Queridos, a paz do Senhor. Amém. Nós vamos terminar hoje o Espírito Santo na visão do Antigo Testamento. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Meu Deus, aleluia. Isaías capítulo 11. Oh, aleluia, Deus, aleluia. Deus de poder, aleluia, aleluia, aleluia a ti, glória a Deus. Oh, Deus, aleluia, Senhor, és glorioso, tu és santo, exaltado, enaltecido, Deus, aleluia. Versículo 1 e versículo 2, diz assim: Glória a Deus, aleluia. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Irmãos, vimos até então aqui no Antigo Testamento que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Ruach Elohim, o Ruach Yahvé, o Ruach Adonai, como nós encontramos nas Sagradas Escrituras, também Ruach Kadosh, nós encontramos também chamado de Ruach Kadosh, e ele é o Espírito que ele tem a sua multiforme dentro do Antigo Testamento. Vimos aqui que o Espírito Santo e o Espírito de Deus, em Gênesis capítulo 1, é o Espírito da criação. Ali nós vamos ver que ele envolve toda a terra. Imagina só, envolve toda a terra, pairava sobre as águas, ele parava em toda a terra, todo o planeta, todo o espaço ele ocupou. Tão grande é o nosso Deus, que a terra ele paira sobre toda ela. Ele é o Espírito da libertação por meio de Moisés. Quando ele fala, Moisés não está fazendo isso, o dedo de Deus, o dedo, imagine Deus todo, o dedo. Ele é o Espírito da capacitação. Ali nos 11, quando Moisés fala, Senhor, está pesado o carro, e Deus então fala, eu vou enviar pessoas para te auxiliar. Meu Deus. Ele é o Espírito da conquista, como ele ajudou Josué a conquistar, a repartir. Ele é o Espírito da liderança, ali no caso dos juízes. Ele é o Espírito da alegria, da oração. Glória a Deus. O Espírito do cântico, da sabedoria, né? Ele é o Espírito da parte poética da Bíblia. Veja só que o Espírito Santo também é o Espírito das palavras bonitas, belas. Ele é o Espírito de sabedoria, como ele fez com Salomão, mas ele também é o Ruach dos profetas. Vejam só, os anciãos que estavam com Moisés, os auxiliares, profetizaram como sinal de que receberam o Ruach de Deus. Saul profetiza, mas para confirmar a sua posição como um líder da nação de Israel. Aleluia. Agora só foram esses momentos que eles profetizaram, eles se tornaram profetas, mas como sinal do propósito de Deus sobre eles. Aleluia. Os profetas, para qualificar, os capacitar no exercício do seu ministério, somente em Ruach as palavras proféticas tinham significância real e verdadeira, e se cumpriam. Eliseu queria garantir seu ministério profético, pousa sobre ele o Ruach. Oh Deus, aleluia. Hoje na nossa palavra devocional expliquei a palavra porção dobrada. Aleluia. Todo mundo fala porção dobrada é o dobro de milagres. Ainda que houve maiores milagres de Eliseu comparado a Elias, mas o que nós conhecemos, o que foi registrado. O profeta era um homem que ensinava, confrontava, alertava, guiava e previa. Ele antecipava. Quando a gente vai estudar sobre a profecia no Oriente Médio antigo, recente,
e vamos analisar algumas profetas de nações bem próximas de Israel, bem vizinhas de Israel. Nós vamos encontrar vários livros com palavras proféticas, livros também escritos pelos profetas dessas nações. E o autor, todo na pesquisa que fizeram, eles também motivavam os reis. Não, você vai para a guerra, você vai ganhar, e essas coisas todas, mas nenhum deles profetizou, fez uma profecia de cunho futuro. Só é uma qualidade, uma característica que os profetas de Israel tinham, de falar dos fins dos tempos, falar bem do futuro. E aí, haviam dois tipos de profetas. Haviam duas formas dos profetas agirem em Israel. Primeiro, havia os profetas de ação. Os profetas de ação eram os profetas de milagre. Por exemplo, Elias e Eliseu, que são os clássicos. Eles enfrentavam o pecado, eles faziam maravilhas, eles eram consultados. Elias, Micaías, Eliseu, Jaziel, Azarias, Zacarias são alguns dos profetas que a Bíblia menciona, além da profetisa Hulda, que também é interessante. A profetisa Hulda, ela era contemporânea de dois grandes profetas. Ela era contemporânea de dois grandes profetas, Jeremias e Sofonias. E ela tinha Abacuque, mas ela foi consultada para responder o que aconteceria, porque a lei do Senhor foi encontrada. Mas também temos os profetas de escrita, os profetas que escreveram. Há dois tipos de profetas de escrita. Há dois tipos de profetas que vão escrever as suas profecias, orientados pelo Espírito Santo, orientados pelo Ruach, orientados por Deus, orientados pelo Senhor. Primeiro grupo de profetas que surgem conforme o Espírito foi agindo, foram profetas para registrar a história de Israel. Quando você pega lá no livro de Crônicas, você vai ver, conforme a palavra do profeta Aías, Natã, mas também temos Samuel, temos também outros profetas. Quais são os livros que esses profetas deixaram para nós? O livro de Samuel e o livro de Reis. Mas eles não escreveram somente esses livros. Crônicas vai mencionar outros livros históricos desses profetas. Posteriormente, vai surgir uma outra literatura, uma outra característica de literatura profética. Até então, os profetas registravam a história. Eles faziam conceito, rei, pós-rei, momento, período a período, um rei bom, outro rei mau. Esses profetas, eles falavam do rei bom ou mau a partir do princípio da lei de Moisés. Eram profetas impregnados com a lei do Senhor, eram profetas impregnados com o ensinamento do Senhor. Eles não faziam juízo a partir dos benefícios que eles faziam, eles não faziam interpretação a partir das benesses que eles recebiam. Eles faziam juízo aos reis conforme a questão da lei de Moisés e conforme a palavra de Deus. Vejam vocês que eles não eram profetas de propaganda política ou propaganda do governo. Eles, quando o rei era ruim, ele falava: esse rei não foi bom, não seguiu a lei do Senhor. O princípio do caráter do rei era a lei. E eles não passaram a mão, não relataram as grandezas desses reis, mas mostraram que eram homens que não estavam servindo corretamente e exercendo o seu ministério real de acordo com a lei do Senhor. Por isso foram todos eles reprovados pelos profetas.
profetas. Mas o segundo grupo de profetas são profetas que vão começar a registrar as suas profecias. Irmãos, quando a gente estuda os profetas bíblicos, os profetas que registram sua profecia, deixa eu mostrar uma coisa para vocês interessante, algo interessante. O profeta Elias, depois veio o profeta Eliseu. De repente, no Reino do Norte, o que nos dá a ideia, vem à cabeça, que como não aparece um profeta para suceder o ministério deles, como não surgem profetas para dar continuidade ao que eles estavam fazendo, a gente entra num engodo de acreditar que os profetas desapareceram. Mas preste bem atenção, 5 profetas que registraram suas profecias eram do Reino do Norte. Os primeiros profetas a escreverem suas profecias eram do Reino do Norte. Olha aí, quer ver? Obadias, Joel, Jonas, Amós e Oséias. Amós não. Amós era do Reino do Sul, mas Amós, ele era um profeta que ia para o Reino do Norte, e quando chegava no Reino do Norte, ele levava a mensagem profética de Deus. Então, Deus mudou a estratégia profética com respeito a Israel. Vou encher eles de maravilhas, vou encher eles de milagres, vou encher eles de grandezas, vou manifestar meu poder sobre aquele lugar, sobre aquele povo através de meus servos. Talvez com isso eles venham se converter. Mas Israel não se converteu. Irmãos, a gente ora por maravilhas, a gente ora por milagres, mas milagres não faz igreja ter gente encher ou ter bons membros. Pode vir curiosos receber a bênção, mas ela também não significa sucesso ministerial. Não significa que ela terá êxito ministerial. Aí Deus muda estratégia. Veja só que Deus muda. Agora eu não vou mais levantar profetas de maravilhas, porque desaparecem. Vou levantar profetas que vão advertir o meu povo através dos seus escritos. Eles vão inspirar o Espírito Santo, o Ruach de Deus, o Ruach Adonai, vai inspirar esses profetas. Agora as profecias que vocês vão fazer, vocês vão escrever. E é interessante que os 5 livros proféticos, primeiros a ser escritos, foi no Reino do Norte. E quando a gente vai para a Bíblia, o governo, o rei mais torpe, não teve o Reino do Norte, que vai ter capital depois de Samaria, não vai ter um rei que teme a Deus, não vai ter nenhum rei que vai servir a Deus. Desde Jeroboão até o final, quando é levado pelos assírios, nenhum rei temeu ao Senhor, nenhum rei foi temente a Deus, diferente do Reino do Sul, que oscilava entre reis bons e reis maus. Mas nenhum rei. O primeiro profeta do Reino do Sul que começa a registrar suas profecias é o profeta Isaías. Então, quem vai inaugurar esse sistema são os profetas do Reino do Norte. Veja como Deus é misericordioso. Veja como Deus querendo a conversão daquele povo para Ele. Veja como Deus estava insistindo para que a nação de Israel se largasse o pecado e viesse servi-lo. Veja como Deus, Ele levanta seus homens santos, sagrados, dá a eles incumbências diversas, na tentativa de que fazer a nação de Israel liberta, salva, convertida. Mas não houve o que Deus esperava. O fracasso é de Deus? Não.
porque foi perfeito o que Deus fez. O fracasso foi o coração pecaminoso do homem que não quis abandonar o mal. E aí então eu vou levantar, os profetas agora vão ser do reino do sul, que vão começar a recitar essas profecias. Profeta Isaías e Miqueias. É interessante que após esses dois profetas, irmãos, vai ter um hiato profético em Israel. É interessante isso. Quando você estuda as origens proféticas, é claro que vai haver profetas, mas não há menção deles. Logo após o rei Ezequias, quem é que assume o reino? O rei Manassés. Governou 50 e tantos anos, parece que governou 53, 54 anos. Irmãos, a qualidade que eu tenho, que a pessoa nascer no governo de Manassés, minha vida todinha, ver esse homem reinar. E Manassés foi o rei mais depravado que o reino do sul teve. Vocês terem uma ideia, Manassés, ele é o rei que vai pegar o templo do Senhor e vai profanar. Ele profana o templo. Ele é o primeiro homem a profanar o templo de Deus. Ainda que houvesse reis pecaminosos no rei do sul, mas nenhum deles ousou profanar o templo do Senhor. Manassés não. Ele profana o templo, e dele é o rei com maior longevidade de reinado. Olha só, vai entender isso. Por que Deus não matou logo ele? Né? Oh, Deus, mata logo ele para ver um rei. Deus tem caminhos que a gente não entende. A gente não compreende. A gente pensa, porque é mal vai morrer, porque é bom vai viver. E é errado. Deus tem suas estratégias que nos confunde. Quer ver uma coisa? Quando Jeroboão estava com seu filho doente, mandou a sua esposa procurar o profeta Aías, que profetizou para ele. Aí o profeta falou: olha, o Senhor vai levar seu filho, porque achou coisa boa no coração dele. Senhor, por que não mata o Jeroboão e põe o menino para governar? Põe o menino para ficar como rei, de repente mudava a história de Israel. Não, Deus tira o bom e deixa o mal. A gente não sabe a ação de Deus. A gente fica, há um conceito que não é bíblico, fala, quem é bom Deus preserva, quem é mal Deus mata. E às vezes Deus leva os bons e sustenta o mal, sustenta o perverso. E Manassés foi o primeiro homem. Manassés colocou até prostitutos cultuais morando dentro do templo. Olha a profanação que ele faz. Enquanto os outros reis antes dele não valorizaram o templo, ele profana o templo. Depois que Manassés morre, é claro que Manassés vai se converter, tá? Crônicas fala que Manassés se converte. Ele recebe uma profecia, ele já está no exílio, e ele então vai se converter. Mas ele, assim mesmo, o legado que ele deixou, não deu certo. Só foi aparecer depois Sofonias e Naum, no tempo do rei Josias. Olha aí, Sofonias e Naum. Depois, ainda no final do reino de Josias, aparece Jeremias e Abacuque. Mas esses profetas são os profetas que vão ver o declínio e a ruína de Jerusalém. Vão ver a derrocada da cidade de Jerusalém. E quando Jerusalém é derrotada, destruída, aniquilada pelos babilônios, Israel vai para o exílio. Lá no exílio Deus vai levantar dois profetas que nunca profetizaram em solo sagrado. Sempre o seu ministério foi em solo profano. Ezequiel e Daniel. Coisa, né? A gente tudo estuda essa movimentação e de opa, coisa interessante. Então, Ezequiel e Daniel são os profetas do exílio. Quando eles voltam do reino do persa, Deus levanta três grandes profetas: Ageu, Zacarias e Malaquias. Já são profetas do período persa.
Eles estão pegando o finalzinho do ministério do profeta Daniel. Irmãos, isso aqui é um recorte dessa trajetória profética da nação de Israel. Dá para a gente fazer um livro escrevendo a trajetória profética da nação de Israel. Mas eu quero aqui destacar quais são os temas predominantes do Ruach para com esses profetas. Qual foi o tema, qual foi o assunto? Primeiro lugar, primeiro assunto predileto do Ruach é o seguinte: que Israel, devido à sua desobediência, será castigada. Vou repetir: que Israel, devido à sua desobediência, será castigada. Tanto o profeta do Reino do Norte quanto o profeta do Reino do Sul disseram a mesma coisa, falaram a mesma coisa. E aí vale ressaltar um erro que muitas pessoas cometem. Isaías capítulo 6, em que dizem que o capítulo 6 é Deus chamando Isaías para se tornar profeta. Isaías já era profeta, ele já estava registrando suas profecias. Ele não menciona como foi sua chamada. O que há ali é Deus falando: eu tenho uma palavra dura para Israel, eu tenho uma palavra difícil para Israel. E quem vai anunciar? E aí Jeremias se prontifica a fazer essa proclamação. Irmãos, Deus não falou isso à toa para o profeta Isaías. O que Deus queria para o profeta Isaías? Né? Olha, Isaías, eu tenho uma palavra aqui dura para dar, eu estou precisando de alguém para falar. Vou procurar alguém lá em Israel. Não, ele se prontifica, e aí que está a beleza. Homem e mulher de Deus, quando ouve de Deus querendo fazer algo, eles se prontificam para fazer. Eu quero fazer, eu quero realizar. O homem e mulher de Deus não transfere responsabilidade para A, B, C ou D. Homens e mulheres de Deus, quando ouvem Deus falando: quem irá? Aqui estou eu. A prontificação para fazer a obra de Deus. E mesmo que sejam palavras duras. E aí então Deus fala castigo, mas também Deus fala de restauração. É interessante que Deus fala: vou punir. A punição que Deus está predestinando e destinando para a nação de Israel não é uma destruição fim nela própria. Deus fala: vou punir, vou levar para o exílio, mas eu vou restaurar. Aleluia. Eu vou devolver. Glória. Porque Deus tem propósito com a nação de Israel. Deus tem propósito com esse povo. Esse povo hoje anda desgarrado, longe de Deus, mas Deus vai restaurar a nação de Israel. E aí então viu o seguinte: se você abrir a Zacarias capítulo 7, versículo 12, ele fala aqui que eles resistiram à voz de Deus, resistiram à palavra de Deus. Zacarias fala: resistiram à voz de Ruach. Em Miqueias capítulo 2, versículo 7 e no versículo 38, Miqueias fala: vós restringiste o Ruach de Deus. Olha, restringiu o Ruach de Deus. Possivelmente foi aqui que Paulo pegou a ideia de que não restringais o Espírito do Senhor. Aleluia. Miqueias fala isso. Número 2, Ruach julgará todos os opressores de Israel. Aí olha só que coisa interessante. Deus só fala: olha, por que eu vou punir? Porque o Israel não deu ouvido. Não é a voz do profeta, não é a palavra do profeta, não é a mensagem do profeta, é a mensagem do Espírito de Deus. Aleluia. Ele resistir a mensagem do Espírito de Deus. Glória. Igreja que prega debaixo da unção do Senhor. Oh, Deus. Ministro que prega debaixo da unção do Senhor. O povo de Deus que prega debaixo da unção do Senhor, do Espírito do Senhor. Qualquer resistência a ela não é resistência ao nosso ministério, mas resistência ao Espírito Santo. Por isso que temos que pregar debaixo da unção. Aleluia. Mas Deus fala: vou julgar os seus opressores.
Está lá no livro de Isaías 48:16. Ruach, porque o Espírito julgará os seus opressores. O tempo principal de Ruach é o futuro glorioso de Israel. Aqui, ó, quer ver? Isaías 40, versículo número 7. Vou ler aqui, Isaías 40, versículo número 7. Segue-se a erva, cai-se as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na palavra aqui está o hálito, mas no hebraico é ruach do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Cai-se as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor e o seu conselheiro? Quem ensinou? 44, versículo 3. Olha só que está aqui. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu ruach sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia, que coisa linda. Glória a Deus. O 63, versículo 10, também Deus fala a mesma coisa sobre o futuro de Israel. Você diz assim, ó: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Olha só, o Espírito Santo pelejou contra eles. Mas versículo 11: todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar, os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Versículo 14: como animal que desce aos vales, o Espírito Senhor lhe deu descanso, assim guiar o teu povo para criar um nome glorioso. Oh, resistiu! Mas ele fala: onde é que está aquele povo? Deus vai falar: onde é que está meu povo? Um dia Deus falou: cadê meu povo? Onde é que está meu povo? Eu vou reunir novamente meu povo. Eu vou trazer novamente meu povo. Eu vou restaurar novamente meu povo. Eu vou devolver novamente meu povo para mim. Aleluia. O ruach é quem transforma Israel no seu futuro glorioso. Ezequiel 36. Todo mundo prega aqui Ezequiel 36, mas a gente tem que entender melhor essa passagem aqui. 36, 27 diz o seguinte: e porei dentre vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e observareis. Que coisa linda! O Espírito ruach falou: eu vou entrar no meio de vocês, eu vou entrar na vida de vocês, e vou restaurar todas essas coisas. A primeira grande mensagem de ruach é castigo e restauração da nação de Israel. Castigo e restauração, porque Deus tem uma aliança com aquele povo. Segunda grande mensagem no livro de Ezequiel, no livro da Bíblia, aí fica mais preso em Ezequiel: ruach e o templo. Irmãos, templo só é templo se tiver o Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se não houver o Espírito de Deus, é um prédio. Mas se tiver o Espírito de Deus, é templo. O que inaugurou um templo, um prédio que Salomão construiu, foi a presença do Espírito de Deus. Se não tem Espírito, não é templo. Se tem Espírito, é templo. Se habita em nós o Espírito Santo, então você é templo. Nós somos templo. Se não habita o Espírito Santo em vocês, você não é templo. Todo aquele que não tem o Espírito Santo não é templo de Deus, mas todo aquele que o Espírito Santo habita, este é templo, porque Paulo fala: não sabeis vós que sois templo do Senhor, e que o Espírito de Deus habita no meio de vós. Aleluia! Deus, aleluia, glória a Deus. Mas podemos perder a glória. Ao mesmo tempo que o Espírito habitou, o Espírito Santo pode sair. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 17. Diz a Bíblia que o Espírito se afastou do templo. O Espírito com Salomão inaugura. O Espírito com Ezequiel se afasta. Mas não ficou só nisso não. Porque depois que o Espírito se afasta do templo, é interessante que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito ruach, o Espírito de Yahvé, o Espírito de Adonai, leva Ezequiel 2 vezes para Jerusalém, para ele ver a iniquidade, a maldade que havia feito no templo. Veja que aquilo que Manassés fez, a profanação que Manassés fez, não foi totalmente eliminada em Israel. Ezequiel vai entrar num lugar secreto. Olha só, gente,
Tem gente que pensa que pode esconder de Deus as coisas. Ele fala que foi numa câmara secreta. Possivelmente, como Ezequiel fala que ele foi numa câmara secreta, eu acho que Ezequiel não sabia que tinha aquela câmera. Ele não sabia. O jeito como ele fala, eu acho que Ezequiel nem sabia que tinha aquela câmera. E aí estava o sol desenhado na parede, e as mulheres e homens se curvando, adorando o sol. Vejam como esse povo profana o meu lugar sagrado. Ezequiel 45, versículo 5, diz, o que é que diz aqui? Olha só que Deus fala sobre o templo. Ezequiel 45, versículo 5. E terão levitas ministros da casa por possessão sua, 25 medidas de comprimento para 20 de câmera. Então está aqui falando que ele vai restaurar a restauração do lugar santo, que Deus vai fazer na nação de Israel. Ageu 2, está lá no finalzinho. Ageu 2, versículo 4 ao versículo 9. O que diz aqui? Todo mundo gosta de pregar essa mensagem e gosta de pregar essa mensagem quando vai pregar sobre templo, né? Esse templo aqui não é o templo de Saulo de Herodes, é o templo que Jesus vai erguer. Olha só, 2:4. Ora, pois, esforços de Zorobabel, viu o Senhor, esforços de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçado por todo o povo da terra do Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e do meu espírito habitava no meio de vós. Olha só, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a um pouco, e farei tremer o céu e a terra, e o mar e a terra seca. Daqui a pouco, se daqui a pouco está demorando muito, daqui a pouco de mineiro, né? Logo ali, mas logo ali, né? Farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. O desejado. E encherei esta casa de glória do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Minha é ouro, minha prata é meu ouro, diz o Senhor. A glória desta última casa será maior que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O desejado das nações. Deus vai restaurar esse templo. Deus vai restaurar o templo que foi profanado. O terceiro grande tema dos profetas é o Messias. Vamos voltar lá para Isaías capítulo 11, versículo que acabei de lermos aqui. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Porque brotará o rebento do tronco de Jessé, e as suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o espírito de Adonai, Ruach de Adonai, o espírito de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Isaías 42, versículo 1. Olha só, 42, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: eis aqui meu servo a quem sustento, o meu eleito, em quem me compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Está falando de Jesus. Isaías 61, versículo 1, 2 e 3. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová, olha aí, o Espírito de Adonai Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Olha, se ungiu aqui é Messias, me tornou Messias. A palavra aqui me fez Messias, me habilitou como Messias, para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade dos cativos e a abertura de prisão aos presos. Não é que Jesus vai salvar os bandidos da prisão, não, gente. Não é que Jesus vai salvar os... Essa libertação aqui é libertação maligna, libertação demoníaca. Ao pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes,
a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que chame a árvore da justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia. Deus grande, aleluia. Santo. Oh, glória. Zacarias capítulo 10, 12, versículo 10. Zacarias capítulo 12, versículo número 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e plantarão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo o primogênito. Israel, aqui está muito arrependimento de Israel pelo que fizeram com o Messias. Até hoje Israel rejeita o Messias, e um dia vão se arrepender de tudo isso que eles estão fazendo com o Messias. Capítulo 4 de Zacarias, versículo 1, versículo 7. Isso aqui é Zorobabel, mas na verdade como Jesus tornou-se o anjo falar comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Ele não estava dormindo, estava acordado. Mas o despertar de Deus mostra que, mesmo acordado, o homem está em sonolência profunda espiritual. A verdadeiro despertamento não é o despertamento que a gente faz ao amanhecer depois de uma noite de sono. O perfeito despertamento é o despertamento que a gente faz quando o Espírito toca sobre nossas vidas, quando o meu Espírito renasce, e a gente começa a ver o que não vimos, perceber o que não percebíamos, a compreender o que não compreendíamos, olhar o que nós não conseguimos olhar, ver o que nós não conseguimos ver, porque Deus despertou, aleluia. E Deus disse: olha, eis que um castiçal todo de ouro, e um vale de azeite por cima com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posto no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, disse: não sabes tu o que é isto? Eu disse: não, Senhor meu, há mistérios espirituais que, mesmo que sejam bem latentes em nossos olhos, não vamos compreender. Há mistérios que deveríamos compreender, porque onde for não entende isso. Há mistérios de Deus que Deus quer que a gente saiba, mas a gente não sabe, porque nós somos ignorantes, pecaminosos, estamos arruinados em pecado e não compreendemos. Precisamos de um anjo nos explicar. Mas o anjo falou, mas para o anjo ele tinha que ter entendido já a visão, mas ele não entendeu a visão. E era Zacarias, não é Rossi não, era Zacarias. Eu então, eu não estou entendendo nada. Não, Senhor meu, ele respondeu e falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu ruache, diz o Senhor dos exércitos. E aí continua: quem és tu, ó monte gigante, diante de Zorobabel? Será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ele, graça a ela. Irmãos, Zorobabel aqui é um personagem histórico, mas o Zorobabel está tipificando o Messias, está tipificando a pessoa de Jesus, está simbolizando, porque Zorobabel é da descendência real, simbolizando aquele que há de vir. Deus está preparando, e se tem uma montanha para que impeça de vir, se tem um empecilho para que ele se manifeste, Deus fala: vou aplainar esta montanha, aleluia, vou aplainar esta montanha. Amém. O quarto tema dos profetas era o milênio. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Olha que coisa linda. Deus está fazendo cair direitinho onde eu vou ler. E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Irmãos, em Israel só podia profetizar uma casta, só um grupo. O espírito que escolhia era o espírito, era o ruache que escolhia. Não era eu que escolhia, não era Bernadette que escolhia. Bernadette falava: Senhor, manda o Gabriel, Deus pode dar em dia para ser profeta. Deus falar: eu escolho quem eu quero.
Ainda que ela queira, ele coloca quem ele quer. Né? Heber, se eu coloco essa linha como profeta, o Neito, eu vou escolher quem eu quero como profeta. Deus é soberano, escolhe quem ele quer. Ainda que queiramos que seja um dos nossos, mas Deus escolhe quem ele quer. Mas quando Deus derramar o Espírito, você não vai pedir para Deus escolher o Daniel, o Heber não vai escolher para que seja a Sara, a Elisângela vai escolher que seja o João, eu não vou escolher que seja um dos filhos. A Bíblia fala que todos receberão o dom de profecia, todos serão cheios de profecia, todos receberão a glória da profecia. Um dia o Espírito Santo será derramado tão forte nesta terra que todo mundo vai ser profeta. Não é aquele profeta e quem não é profeta, todos serão profetas. Olha só, vossos velhos terão sonhos. O que é isso? Velho não sonha? Sonha. Só que sonho aqui estamos de projeção, projeto. Eu tenho ainda um projeto, mas aí a pessoa fala, eu sou idoso, já tenho tanta idade, porque não tem. Mas a Bíblia fala, os velhos vão ter sonhos, ou seja, eles vão ter projetos e ele vai estar naquele projeto. Os vossos mancebos terão visão. Irmãos, o milênio será um lugar cheio da presença do Espírito Santo, que os dons serão distribuídos para todos, e também sobre, não somente para os livres. Bernadette não é só para quem é livre, não. E também sobre os servos e sobre as servas. Naquele dia derramarei meu Espírito. Olha, você é servo, não pode ser profeta. Você é servo, não pode ser profetizar. Quando até os servos vão profetizar, até aqueles vão profetizar, Deus vai derramar para todo mundo. Não importa a sua posição social, econômica, não importa a sua posição, aonde você está na sociedade. Eu sou empresário, eu sou faxineiro, todos vão receber e ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Isaías 59. Isaías 59, versículo 19 e 21. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, a sua glória desde o nascer do sol. Vindo o inimigo como a corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão de Jacó do Senhor. Olha o versículo 21. Quanto a mim, esse é meu concerto com ele, Senhor. O meu Espírito será sobre ti. As minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, o Senhor, desde agora para todo sempre. Irmão, sabe o que está falando? Não vai ter mais nação inimiga. O Espírito Santo vai acabar com a nação inimiga, vai acabar com a nação privilegiada, vai acabar com a nação que Deus escolheu. Todos vão se converter. Então temerão o nome do Senhor desde o poente sua glória, desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele, ela e a sua bandeira. Deus vai converter as nações. Quer ver uma coisa linda? Isaías 19, adoro essa passagem. Isaías 19. Versículo 25. Porque o Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra da minha mão, Israel, minha herança. Todas as nações vão pertencer ao Senhor. Amém? Amém. Assim terminamos nossa palavra sobre o Espírito do Senhor no Antigo Testamento. E queremos assim agradecer a Deus por suas bênçãos. Amém? Vamos pôr de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Em nome de Jesus.